O que eu vou te dizer hoje pode soar como um escândalo aos ouvidos de quem insiste em viver na mediocridade. Imagine que você já possui tudo o que precisa para ser um vencedor, mas não acredita nisso. Imagine que a única coisa que te separa da vitória é a forma como você enxerga a si mesmo. Você já se sentiu assim, como se o mundo conspirasse contra você? Pois escute bem. O mundo só acredita em quem tem a ousadia de acreditar em si mesmo. Eu aprendi cedo que a diferença entre quem vence e quem fica pelo caminho está na capacidade de decidir. Quantas vezes você já ficou paralisado, analisando tanto que perdeu a chance de agir? Eu mesmo experimentei isso tantas vezes quando iniciei minha carreira como repórter, tentando decidir qual história valia a pena ser contada. O medo de errar me paralisava. Mas foi quando entrevistei Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo na época, que entendi a verdadeira essência de uma decisão. Ele me disse que o sucesso não é um presente dado aos mais talentosos, mas sim a recompensa para aqueles que têm coragem de escolher um caminho e segui-lo com firmeza. Eu percebi então que cada segundo gasto duvidando era um segundo a menos de vida. Pense em quantas portas você deixou de abrir porque ficou esperando o momento certo. Sabe, a vida não para quem hesita. As oportunidades não batem à sua porta duas vezes. Carnegie me contou que nos primeiros anos ele não sabia se conseguiria erguer o maior império do aço que o mundo já tinha visto. Mas ele não esperou que alguém confirmasse que era capaz. Ele simplesmente decidiu que faria e começou a agir. Foi aí que vi como a decisão é a raiz de todo o sucesso. E você? Quantas vezes ficou preso no que poderia dar errado? Será que está esperando o mundo dar garantias antes de seguir seu caminho? Vou te contar algo que aprendi vivendo cada dia intensamente. A única garantia que você tem é a sua disposição de decidir. A indecisão corrói sonhos, destrói oportunidades e faz com que anos preciosos se percam em suposições. Eu mesmo, no início, quis esperar até ter certeza absoluta de que estava pronto, mas nunca estive, e mesmo assim, agi. Lembro de quando fui convidado a escrever sobre a filosofia do sucesso. Eu poderia ter recuado, afinal, quem era eu para falar de algo tão grandioso? Mas decidi não permitir que o medo vencesse. Essa decisão mudou tudo. E é por isso que estou aqui hoje dizendo a você: escolha agora. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre estar pronto para agir apesar das dúvidas. Sabe o que é interessante? Sempre que você hesita, as pessoas ao seu redor percebem. E o mundo, que poderia ser seu aliado, acaba se tornando o reflexo das suas inseguranças. Já notou como as pessoas parecem confiar mais em quem tem convicção? Essa convicção nasce da decisão. Não de saber que tudo dará certo, mas de saber que você está comprometido em fazer acontecer, não importa o que apareça. A verdade é que cada decisão tomada com coragem cria um degrau na escada do seu sucesso. E cada vez que você decide rápido e com confiança, você se aproxima mais do topo. Eu mesmo vi isso acontecer com Henry Ford, que decidiu revolucionar a indústria automotiva, mesmo sem ter a certeza de que funcionaria. Enquanto outros hesitavam, ele tomava decisões e se adaptava ao longo do caminho. Essa ousadia foi o que o fez chegar onde ninguém jamais tinha ousado. O que quero que você entenda é que você não precisa de garantias externas. Você precisa de decisão interna. Quantas vezes você já disse a si mesmo: quando as coisas melhorarem, eu começo. Mas as coisas só melhoram quando você começa. Eu sou prova viva disso. Foi na decisão de colocar meu trabalho no mundo, mesmo sem saber como seria recebido, que encontrei minha verdadeira força. Eu te desafio a agir agora. Pense em algo que você está adiando há meses, talvez até anos. Decida. Diga a si mesmo: eu vou fazer. E dê o primeiro passo ainda hoje. Porque cada passo que você dá com decisão fortalece sua autoconfiança. E no fim das contas, é essa confiança que constrói o que chamamos de sucesso. Porque no momento em que você decide, você não apenas faz uma escolha, você começa a criar o seu destino. Quando falo sobre agir como um vencedor,
fala sobre algo muito mais profundo do que apenas ter boas ideias ou saber fazer. É sobre aquele fogo que nasce dentro do peito, o desejo que não te deixa dormir, que te faz levantar antes mesmo do sol nascer e que faz o teu coração disparar toda vez que você pensa naquilo que quer conquistar. Esse desejo é o combustível que transforma sonhos em realidade. Eu mesmo experimentei isso tantas vezes e posso te garantir, quem deseja apenas tentar não move montanhas, mas quem tem um desejo ardente faz o impossível se tornar inevitável. Pensa bem, você já se pegou sonhando acordado, imaginando como seria a vida que você quer, mas aí surge aquele pensamento: isso não é prático, não é seguro. Eu também já pensei assim e aprendi que o desejo verdadeiro não quer saber de segurança, ele quer liberdade, ele quer vida. Thomas Edison, por exemplo, fracassou mais de 1000 vezes antes de ver a luz se acender de verdade. Mas você acha que ele estava preocupado com o que as pessoas iriam pensar? Não, ele estava completamente tomado pelo desejo de trazer luz ao mundo. Eu lembro de noites em que eu mesmo me vi sentado à escrivaninha, depois de passar o dia inteiro escrevendo, completamente consumido pela ideia de que precisava compartilhar com o mundo o poder do pensamento. Não era um desejo passageiro, era uma obsessão. Eu sentia que se não colocasse isso no papel, minha mente iria explodir. E foi essa chama que me manteve firme mesmo quando ninguém acreditava no que eu estava escrevendo. Esse tipo de desejo não pede licença, ele invade cada célula do teu corpo. Mas quero que você pare um instante e se pergunte: o que você realmente quer? Não o que te ensinaram a querer, não o que parece correto aos olhos dos outros, mas aquilo que faz teu coração bater mais forte. Quando você encontrar essa resposta, não trate isso como um simples sonho, trate como a missão mais importante da sua vida. Escreva isso num papel, onde você possa ver todos os dias. E faça mais, visualize essa conquista como se já fosse real. Sinta o orgulho, a alegria e a liberdade. Porque quando você vive essa emoção todos os dias, você transforma teu desejo em uma força que ninguém consegue parar. Eu quero que você pense no que aconteceu durante a Grande Depressão na década de 1930. Milhares perderam tudo, casas, empregos, até a esperança. Mas dentro desse caos, surgiram aqueles que se recusaram a desistir. Eles tinham um desejo tão grande de recomeçar que enxergaram oportunidades onde só havia destruição. Esses foram os que, anos depois, se tornaram milionários. Porque desejo verdadeiro não morre. Ele encontra um caminho, mesmo que seja no meio das ruínas. Talvez hoje você esteja enfrentando dúvidas, medos, gente dizendo que não vai dar certo. E eu entendo, eu também ouvi essas vozes tantas e tantas vezes. Mas a pergunta que eu sempre fiz a mim mesmo é: o que eu perderia se desistisse agora? A resposta sempre foi a mesma. Eu perderia tudo aquilo que meu desejo me prometia. Então eu escolhi seguir. Eu escrevia até meus dedos doerem, porque eu sabia que não podia ignorar a voz que gritava dentro de mim. Essa voz existe em você também. Ela te chama, te lembra dos sonhos que você deixou de lado por medo ou por falta de coragem. Está na hora de escutar. Eu quero que você se desafie a encontrar esse desejo e a vivê-lo, como se fosse seu último dia, porque a vida não espera por quem hesita, e a vitória só vem para aqueles que fazem do desejo um compromisso inabalável. Eu sei disso porque vi acontecer comigo e com aqueles que ousaram sonhar maior do que suas dúvidas. Se hoje você sentir que esse desejo está aí dentro, não o ignore. Nutra-o, cuide dele. E mais importante, haja como se já fosse real. Porque quando você trata seu desejo como uma certeza e não como um talvez, o mundo conspira para que ele se torne sua verdade. Eu já vi isso acontecer tantas vezes que não posso duvidar. E você também vai ver, se decidir nunca mais duvidar de si. A vida me ensinou que a qualidade das pessoas que você permite se aproximar de você tem um poder imenso. Eu mesmo vi como isso faz toda a diferença. Quando eu era apenas um jovem jornalista, não percebia o quanto minhas conversas moldavam meus pensamentos. Eu andava entre aqueles que só falavam de escassez, que reclamavam de tudo e que acreditavam que o sucesso era apenas para poucos sortudos. E por muito tempo,
eu também pensei assim. Foi só quando me aproximei de homens como Andrew Carnegie, que enxergavam possibilidades onde ninguém via, que comecei a perceber a força invisível que o ambiente exerce sobre nós. Já percebeu como as pessoas ao seu redor influenciam o que você acredita ser possível? Se você passa tempo com quem vive reclamando, logo você começa a achar que a vida é só isso mesmo, dificuldade, escassez e medo. Mas se você começa a ouvir aqueles que sonham alto, que trabalham duro e que têm coragem de desafiar o impossível, você começa a ver o mundo com outros olhos. Foi exatamente isso que vi quando conversei com Henry Ford. Ele e Thomas Edison, apesar de competidores em muitos aspectos, sabiam o valor de estarem juntos, trocando ideias, ampliando a visão. Eles entendiam que a grandeza não nasce no isolamento. Ela nasce quando mentes brilhantes se encontram e se desafiam mutuamente. Eu mesmo fui profundamente transformado por isso. Lembro de uma noite em que estava trabalhando tarde, escrevendo sobre a importância do poder do pensamento. Senti um vazio terrível, como se faltasse algo para me manter firme. Foi então que lembrei das conversas que tive com Carnegie. Ele sempre dizia: "Cuidado com quem você escuta." Naquele instante, compreendi que precisava me cercar de pessoas que não apenas sonhassem, mas que me desafiassem a ser melhor. E assim eu fiz. Comecei a me reunir com homens que estavam comprometidos com o crescimento. Cada encontro com eles era como reacender uma chama. Me lembrava de que eu também podia alcançar grandes coisas. Pense em você agora. Quem está te acompanhando? Quem são as vozes que você escuta todos os dias? Você está sendo levantado ou puxado para baixo? Eu sei que às vezes é doloroso admitir que temos que nos afastar de pessoas queridas porque elas simplesmente não têm a mesma fome de vencer. Mas a verdade é que a vida cobra o preço de quem se recusa a escolher o ambiente certo. Não se trata de abandonar as pessoas por desprezo, mas de proteger aquilo que você quer construir. Quando você se junta a quem sonha maior que você, a tua ambição cresce. E é assim que surgem os grandes saltos que mudam uma vida inteira. Se você está duvidando, eu te desafio a fazer um pequeno teste. Por uma semana, evite as conversas negativas, evite quem reclama do trabalho, da vida, de tudo. Em vez disso, busque aqueles que acreditam que sempre dá para avançar mais um passo. E veja como a tua mente começa a se expandir. É quase mágico. A tua energia muda, teu humor melhora e, de repente, você começa a ter ideias que pareciam impossíveis antes. Essa é a força invisível de quem te cerca. Eu vi o que isso fez na minha vida. Vi pessoas como Henry Ford alcançarem patamares que antes ninguém sequer ousava sonhar, justamente porque se cercavam de outras mentes ambiciosas. Vi também o oposto. Homens de grande talento desperdiçando anos porque insistiam em ouvir aqueles que nunca tentaram nada. Você precisa decidir de que lado quer estar. Eu sempre escolhi o lado de quem me faz crescer, mesmo que isso significasse sair da minha zona de conforto. Lembre-se, você não precisa fazer isso sozinho, mas precisa escolher quem vai caminhar contigo. E essa decisão, mais do que qualquer talento ou herança, é o que define o quão longe você pode chegar. A tua vida é um reflexo do ambiente que você cultiva. Então escolha bem, escolha grande, porque quando você faz isso, você se conecta com a força que transforma meras ideias em realidades extraordinárias. A força que mais transforma a vida de um homem não está nos braços ou nas pernas, mas na convicção profunda de que ele pode vencer. Eu sei bem o que é enfrentar a descrença dos outros, e ainda assim manter a cabeça erguida. Houve um período em que me disseram que minhas ideias eram ilusões, que eu deveria desistir de escrever sobre como a mente molda o sucesso. E confesso, houve momentos em que eu mesmo duvidei de mim. Mas havia algo que eu não estava disposto a abrir mão. A minha fé. A fé que move montanhas, que atravessa tempestades e que me fez levantar todas as vezes que tropecei. Já parou para pensar em quantas vezes você mesmo se sabota? Quantas vezes a voz dentro de você diz: "Não sou bom o bastante, não vai dar certo"? Essa voz pode ser a tua maior inimiga, mas também pode ser moldada para se tornar a tua maior aliada.
Eu descobri isso escrevendo, dia após dia, mesmo quando jornais rejeitavam meus artigos. Eu repetia para mim mesmo que o que a mente do homem pode conceber e acreditar pode ser alcançado. E essa frase, que hoje você pode conhecer, foi forjada em noites de solidão, em momentos em que ninguém acreditava, exceto eu. A fé não é algo que nasce pronto. Ela é construída como uma muralha que você levanta pedra por pedra. E cada uma dessas pedras é uma escolha diária. Você acorda e decide acreditar mesmo que os fatos pareçam apontar o contrário. Isso não é teimosia, é a certeza de que a realidade que você vive agora é apenas um reflexo do que você aceitou como possível. A vida me mostrou isso com clareza quando conversei com Henry Ford. Ele não nasceu com todas as respostas, mas tinha fé em suas ideias. E essa fé foi tão poderosa que o mundo teve que dobrar-se diante dela. Eu vejo tanta gente esperando que os outros acreditem nelas primeiro, mas a verdade é que ninguém vai investir no teu sonho se você mesmo não investir. Ninguém vai lutar pela tua visão se você mesmo não demonstrar que ela vale a luta. Eu sempre digo, se você duvida de si, o mundo vai refletir essa dúvida de volta. Mas se você tem a coragem de caminhar com o peito aberto, dizendo a si mesmo, eu sou capaz, eu sou digno, você começa a atrair oportunidades que antes pareciam impossíveis. Eu lembro de uma manhã em que acordei antes do sol, sentindo o peso das dúvidas que me consumiam. Eu estava escrevendo o que viria a ser uma das partes mais importantes do meu trabalho, mas o medo de fracassar me fazia querer parar. Foi nesse momento que eu levantei, fui até o espelho e repeti em voz alta, eu sou capaz, eu vou vencer. Era apenas eu e o meu reflexo, mas naquela hora foi como se eu tivesse falado ao mundo inteiro. E sabe o que aconteceu? As palavras começaram a se tornar verdade. Cada vez que eu dizia isso, sentia um pouco mais de força dentro de mim. Essa força é o que eu quero que você sinta agora. Eu sei que parece simples. Talvez você até ache que é ingênuo acreditar tanto em si mesmo. Mas olhe para aqueles que marcaram a história. De Abraham Lincoln, que falhou tantas vezes antes de ser presidente, até Edison, que iluminou o mundo após 1000 fracassos. Eles não chegaram lá porque o mundo os aplaudiu primeiro. Eles chegaram porque recusaram-se a aceitar a dúvida como dona dos seus destinos. Eu quero que você pense em tudo o que te paralisa hoje. O medo de não ser aceito, o medo de falhar, o medo de não ser suficiente. Agora imagine se você pudesse olhar para esses medos e dizer, eu não aceito que eles definam a minha vida. Essa decisão é o primeiro passo para a vitória. E não importa quantas vezes você escorregue, a fé em si mesmo é o que te faz levantar de novo e de novo, até que as pessoas que duvidaram de você não tenham mais escolha a não ser reconhecer a tua força. A fé não nasce da perfeição. Ela nasce quando você decide que não vai mais se esconder atrás de desculpas, quando você escolhe agir mesmo tremendo por dentro. Porque o mundo, meu amigo, não decide quem vai vencer. O mundo apenas responde àqueles que têm a ousadia de acreditar primeiro em si mesmos. Eu sou prova viva de que isso é real. E você pode ser também, se começar a agir como se a vitória já fosse tua. O mundo sempre vai seguir quem ousa acreditar em si primeiro. Esse é o ponto que muda tudo. A decisão de ser maior do que as suas dúvidas, maior do que o medo que tenta te parar. Agora, eu quero que você continue essa jornada. Tem um próximo vídeo surgindo aí na tela que vai te ajudar a subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, para que amanhã você seja pelo menos 1% melhor do que é hoje. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e eu te espero no próximo vídeo. Vamos juntos!